Péssima notícia para torcedores de Flamengo e Palmeiras, de olho em um reforço específico. O vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre Santiago Sousa e fala também sobre o futuro de José Botto e Filipe Luís, por que a dupla ainda não renovou com o Fla. Tem mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que o Flamengo fechou de forma oficial a venda de Juninho ao Pumas do México, negócio de 5 milhões de euros. Importante registrar que o Flamengo recupera tudo que havia investido quando da compra do atleta junto ao Karabakh. Existe a possibilidade de José Botto e Filipe Luís não ficarem no Flamengo em 2026. Vale a lembrança de que o executivo de futebol e o técnico têm contrato apenas até 31 de dezembro. O caso mais próximo da solução é de José Botto. Ele já recebeu em mãos a proposta feita pelo presidente BAP, com direito a um belo reajuste salarial em relação à temporada atual. Chegaram a especular nos últimos dias de que o Botto estaria disposto a ouvir propostas do velho continente para voltar à Europa. Informação que eu tenho é de que o Botto está bastante realizado com tudo que viveu nessa primeira temporada de futebol brasileiro. Foram 4 títulos conquistados, final do Mundial de Clubes, enfim, muita coisa boa. E o Botto vai renovar seu contrato. A questão era voltar para Portugal, se encontrar com o seu advogado e assinar o acordo que já está pronto. Em relação ao Filipe Luís, essa negociação bem mais complicada. O Filipe chegou a cogitar a possibilidade de uma reunião no dia seguinte, afinal contra o PSG ela não aconteceu. A tendência é que na próxima semana, de forma virtual, BAP, Botto e Filipe Luís conversem. Jorge Mendes também participa ativamente das negociações. Jorge Mendes é um empresário português, um dos principais do futebol em todo o mundo. A ideia do Filipe Luís é ser valorizado em termos salariais. A pedida dele é de 2 milhões de reais por mês. O Flamengo chegou a no máximo 1.250.000. É possível que o Flamengo se aproxime dessa questão salarial, mas outra coisa que ainda impede o acordo diz respeito às cláusulas de saída. Felipe não quer deixar o Flamengo a qualquer custo, mas entende que sua carreira vai ter prosseguimento no futebol europeu. Até por isso, as partes precisam chegar a um denominador comum. Se pintar proposta de tal clube, o Flamengo tem que liberar mediante qual o pagamento de multa. Essas coisas ainda estão sendo debatidas, mas a tendência é de que Botto e Filipe Luís permaneçam no Fla para 2026. Para te contar qual a péssima notícia que envolve Flamengo e Palmeiras. Os dois clubes mais ricos do país querem muito a contratação de Santiago Sousa. Volante de 26 anos de idade, capitão do Racing, joga também como zagueiro. Ele fez uma atuação brilhante no confronto entre Flamengo e Racing na semifinal da Libertadores no Maracanã. Deixou a melhor impressão do mundo e a temporada dele é de fato bastante boa, 37 jogos, 2 gols e 1 assistência. Sabe aquele cara que consegue ocupar todos os espaços do campo e que com a bola nos pés ainda tem muito recurso? Esse é Santiago Sousa. Até por isso, além de Palmeiras e Flamengo, ele também despertou o interesse do Betis. Mas a imprensa argentina crava que o Santiago Sousa está em fase avançada de renovação do contrato. Racing quer dar um aumento salarial para o atleta, até porque a multa rescisória hoje é baixa de 12 milhões de euros. Com esse reajuste e o aumento da multa, Racing entende que vai continuar com o Sousa para a próxima temporada. Jogador revelado no River Plate, que já teve uma experiência internacional no Atlanta United dos Estados Unidos, voltou para a Argentina e com esse aumento ficaria satisfeito e contente com sua permanência por lá. Se Palmeiras ou Flamengo conseguirem quebrar essa sequência de renovação e ficarem com o jogador, vão estar contratando um dos melhores volantes do futebol na América do Sul. Pode atuar como primeiro, pode atuar até como segundo volante. Para mim é mais jogador do que o Pulga e muito melhor do que Aníbal Moreno e Emi Martínez, os primeiros volantes do Palmeiras. Você gosta do Sousa? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. E essa história de que Neymar pode virar jogador do Flamengo. O jornal Marca da Espanha assegura que as tratativas existem. Já havia contado para vocês ao longo do ano que o Neymar se ofereceu para jogar no Flamengo em janeiro, antes de fechar com o Santos, e em julho, antes de renovar com o Peixe. Não acho nem um pouco maluca essa ideia de mais uma vez ele tentar jogar no rubro-negro. A pergunta que fica é, por que o Flamengo, que não aceitou em janeiro e em julho, aceitaria contratá-lo agora, às vésperas da Copa do Mundo, depois de uma temporada em que o Flamengo ganhou absolutamente tudo? É verdade, perdeu o Mundial de Clubes e a Copa do Mundo de Clubes, mas todos os outros títulos, exceção também a Copa do Brasil, foram conquistados. Ano de 4
temporada de 4 títulos que se soma à Copa do Brasil do ano passado, enfim, coisa tem funcionado muito bem. Queria acrescentar uma informação importante em cima dessa notícia que veio do Marca. Estava conversando com uma fonte minha e ela contou que alguns dos líderes do elenco do Fla foram consultados. E aí, o que vocês pensariam sobre a possibilidade da contratação de Neymar? E dá para dizer que jogadores que já trabalharam com o Neymar na seleção aprovariam a aquisição, a contratação do Neymar, que está livre do vínculo com o Santos. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Isso significa que o Flamengo vai adiante nessa história? Me parece que não, até porque José Botto e Felipe Luiz sempre se mostraram contrários, com medo de que eles perdessem o vestiário com a chegada do Neymar. Só queria lembrar de uma coisa: o Flamengo é hoje o time mais popular do país, mas talvez não tenha o mesmo tamanho de outros clubes brasileiros no exterior. A chegada do Neymar poderia mudar radicalmente essa história. Vale a lembrança de que a presença do Neymar apenas nos 6 primeiros meses de Santos garantiu ao Peixe um acréscimo de 10 milhões de seguidores nas redes sociais do clube. Imagina o impacto que Neymar teria jogando no Flamengo em temporada de Copa do Mundo. Não dá para imaginar o Neymar revezando com a Arrascaeta ou jogando em algumas partidas um pouco mais à frente como falso 9? Gostaria de ouvir a sua opinião. Já uso o espaço para comentário e registro do que você pensa, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que iniciou conversas com John Arias. O meio atacante colombiano, ex-fluminense, é um velho sonho do Flamengo, do Palmeiras e do próprio Fluminense, mas somente agora o Flamengo deu seus primeiros passos, procurando representantes do jogador para apresentar o projeto esportivo e o plano financeiro. A ideia do Flamengo é contar com Arias a partir de janeiro, se aproveitando da péssima fase dele e do Wolverhampton, que é a lanterna do campeonato inglês e fortíssimo candidato ao rebaixamento. O mais natural é que o Arias só saia do Wolverhampton na metade do ano que vem, ao fim da temporada, com o descenso do seu time. De qualquer forma, o Flamengo já quer estabelecer relações e demonstrar a intenção de fazer do Arias um dos protagonistas do Flamengo a médio e longo prazo. Jogador que desde que trocou o Fluminense pelo Wolverhampton por 17 milhões de euros, esteve em campo em 17 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. Foi titular em 12 jogos, reserva em outros 5. Palmeiras e Fluminense também mantêm contato e sonham com a contratação de John Arias. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que está de férias, porém muitos assuntos para serem resolvidos fora das 4 linhas. O mais importante, a prioridade máxima, é a renovação do técnico Felipe Luiz. E o presidente BAP tomou as rédeas e já se movimentou, e a gente vai trazer informação sobre esse assunto no vídeo de agora. Tem também a mudança no departamento médico, a saída do Cláudio Pavanelli, que era o coordenador científico do Flamengo, não teve contrato renovado, e o substituto já foi escolhido. A gente vai trazer quem é esse substituto e por que o Pavanelli acabou sendo... não tendo o contrato renovado, ou seja, não continua no Flamengo. E tem novidade sobre Saúl, lembrando que ele pode passar por um procedimento cirúrgico durante as férias, tal como o meia De La Cruz. E o Gerson pode voltar ao futebol brasileiro, não é para o Flamengo, nem para o Palmeiras. Quem será que está de olho no Gerson e abriu negociação? Nós também vamos trazer, e eu vou querer saber de você. Se o Gerson voltar para esse clube, para o futebol brasileiro, ele vai ser considerado traíra por você, rubro-negro? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Galera, mais cedo, eu estava em um aniversário, inclusive... Beijo, Camila, que assiste sempre aos meus vídeos aqui no canal Vene Casagrande. Nesse momento ela tá lá sambando, dançando. Eu tive que sair mais cedo por motivos de trabalho, como vocês podem ver. E durante esse evento eu recebi um telefonema dizendo: olha, Vene, o Cruzeiro abriu negociação para contratar o Gerson. Eu falei: que Gerson? É o Gerson, o que está na Rússia, no Zenit, ex-Flamengo. E aí fui apurar, o que me relataram é o seguinte: de fato o Cruzeiro entrou em contato com o Zenit, com os representantes do Gerson, com todos os envolvidos, querendo saber do Gerson, demonstrando interesse, olha, falando, a gente está disposto a pagar isso aqui. O Zenit quer quanto? O que me relataram foi que o Zenit, que o Cruzeiro estaria disposto a pagar 12 milhões de euros para contratar o Gerson. E aí, óbvio, uma maneira de falar, óbvio que os russos riram, porque eles não abrem mão do valor para negociar Gerson. Eles querem, sabem quanto, gente? 40 milhões de euros para negociar Gerson. É isso mesmo. O Gerson acha, ou as pessoas que tomam conta da carreira do Gerson, acham que vai ser fácil tirar o Gerson do Zenit. Não vai não, gente. Os russos não vão abrir mão. Pode estar infeliz, pode estar, não me adaptei ao Free, pode estar o que for. Olha o Wendel, tá lá até hoje. Não consegue sair. O Claudinho demorou a sair porque é difícil demais negociar com os russos. E se não pagarem aquilo que os russos querem, o Gerson não vai sair de lá.
E você, torcedor rubro-negro, ele não volta para o Flamengo porque a atual gestão nem pensa em contratar o Gerson. O Palmeiras, pelo visto, não abriu negociação. Agora é o Cruzeiro. E eu quero saber de você. Você, que ainda não acha o Gerson traíra, se ele volta para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Cruzeiro, ele vai ser considerado traíra por você? Quero sua resposta nos comentários. Galera, Saul, situação de Saul. Ele pode passar por um procedimento cirúrgico durante essas férias. Ele vai ter uma consulta com o médico particular dele na próxima segunda-feira, dia 22 de dezembro, para definir essa situação. O Flamengo já enviou todos os exames necessários para esse médico particular e na segunda-feira eles vão se reunir. Óbvio que os médicos vão participar por videoconferência, vão estar em contato e aí vão definir se ele vai passar por esse procedimento cirúrgico ou não. O Flamengo, o DM do Flamengo acredita que um tratamento conservador basta, mas o Saul quer ouvir o médico particular e se o médico particular sugerir uma cirurgia, ele tende a aceitar a cirurgia. Para quem não sabe, o Saul tem uma tendinopatia inserciona do Aquiles. O que é isso? O que seria isso? Um osso proeminente no calcanhar que gera dor no local. E esse procedimento cirúrgico seria você tirar esse pedaço para ver se essa dor, se esse incômodo acaba. E aí, enfim, ele faria isso durante as férias, mas não atrapalharia no período ali de pré-temporada, porque ele retornaria para a pré-temporada. Lembrando que a data de representação ainda não foi definida, vai ser entre o dia 14 e o dia 18 de janeiro. Pessoal, uma curiosidade aqui. Recentemente a gente deu a informação que o Flamengo, a diretoria do Flamengo, pretende diminuir a média de idade do elenco rubro-negro, pensando num desempenho maior e melhor durante a temporada. E uma curiosidade, média de idade dos times titulares no duelo PSG e Flamengo, agora, na final do Mundial. O PSG começou o time titular com uma média de idade de 24 anos. O Flamengo com uma média de idade de 30 anos. Isso é muito elevado. E a média de idade dos jogadores reservas que entraram durante o jogo. PSG 21 anos e o Flamengo 28 anos. Novamente, repito, uma média elevada. Então, de fato, eu acho que essa visão, esse planejamento de reduzir a média de idade está extremamente certa, porque para você ter um desempenho maior, mais intensidade, como exige o futebol atual, você precisa ter um elenco com uma média de idade baixa. E o PSG é assim, por exemplo. Tudo bem, não dá para você comparar Flamengo com o PSG, porque a economia é totalmente diferente, a gente sabe disso. Mas o Flamengo tem condições de reduzir sim essa média de idade, pensando na temporada 2026. Pensando também na temporada 2026, o Flamengo já promoveu mudança no departamento médico. A gente trouxe no último vídeo que o Cláudio Pavanelli, que é coordenador científico, ele não terá o contrato renovado. O contrato dele começou em janeiro desse ano, iria até dezembro, e aí eles iriam conversar para saber se teria renovação. Não vai ter a renovação. Quem tomou essa decisão foi o chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sasaki, e ele já escolheu o substituto. O Daniel Gonçalves, que hoje está no Palmeiras, era um nome muito bem avaliado, mas o escolhido foi Pedro Menezes. Ele já trabalhou no Flamengo nos tempos de Márcio Tanuri. O Márcio Tanuri era o chefe do DM, trabalhou na base do Flamengo, saiu, ele foi trabalhar na base do Atlético Mineiro, saiu em dezembro desse ano, justamente por conta desse convite do Fernando Sasaki para ele retornar ao Flamengo, e ele vai ser esse coordenador científico do Flamengo na temporada 2026. Para quem não sabe, o que o Pavanelli fez durante esse ano? Organização de todos os sistemas de avaliação e monitoramento para a evolução da performance, reabilitação e prevenção de lesões, elaboração dos processos diários de coleta de informações, implantação de um sistema integrado de dados e também implantação de tecnologia avançada. Agora, isso será comandado, repito, por Pedro Menezes. Boa sorte ao Pedro, que ele faça um grande trabalho no Departamento Médico do Flamengo, porque o Cláudio Pavanelli fez um grande trabalho. Esse ano, o Flamengo não teve muitas lesões musculares. Eu acho que, inclusive, o Flamengo terminou o ano aí, contra o PSG, com todos os jogadores à disposição. Então, isso precisa ser dito e elogiado. Para finalizar nosso vídeo, o BAP, tomando as rédeas da negociação com o Felipe Luiz, ele vai se reunir com o Felipe Luiz, José Boto e também o empresário do Felipe Luiz, que é o Jorge Mendes. Vai se reunir como? Sendo que o Boto está em Portugal, Jorge Mendes pode estar em Portugal ou na Europa e o Felipe Luiz está na Espanha. Inclusive, hoje o Atlético de Madrid postou um vídeo do Felipe Luiz visitando as estruturas do clube espanhol. Ele vai se reunir por videoconferência. Essa conversa vai ser agora, no início dessa semana, para chegar a um acordo. A expectativa no Flamengo aqui renove, sim. A grande questão é por quanto tempo, porque o entrave ou o que ainda faz a renovação não acontecer é a diferença financeira, o que um pediu, o que o outro sugeriu, ou o que um sugeriu, o que o outro pediu, ainda é essa situação, esse entrave, mas eles vão se reunir por videoconferência, até porque o Flamengo entende que precisa resolver isso quanto antes, porque a temporada 2026 será intensa. Para quem não sabe, 24 de janeiro tem a final da Supercopa do Brasil, contra Corinthians ou Vasco, tem Recopa em fevereiro, tem início do Campeonato Brasileiro em janeiro, tem Campeonato Carioca, que vai ser, enfim, o início vai ser realizado aí com o time sub-20, mas depois o elenco profissional assume isso. Então o Flamengo está correndo, o BAP está correndo para tentar resolver essa situação quanto antes, e eles vão se reunir, por videoconferência, celularzinho, e tá certo. Eu mesmo faço várias reuniões por videoconferência, qual o problema disso? Por exemplo, tem empresa que me procura aí que não é daqui do Rio de Janeiro, não é daqui de Niterói. Então, para facilitar, videoconferência. Óbvio que o olho no olho é muito melhor. Se você tiver essa oportunidade, tudo bem. Mas diante aí do que está acontecendo do cenário, os jogadores precisam ter férias, o diretor precisa ter férias, o treinador também precisa ter férias, o próprio presidente precisa ter férias. Ele tem família. E aí, viaja, pronto, por videoconferência. Tamo junto, galera. Valeu, um abraço. Fui!
É isso aí, família. Ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo, atualizações do Rubro Negro, né, com o Jorge Nicola aí com o Vini Casagrande, que trouxe informações para você ficar super atento e atenado nas últimas notícias do Mengão, combinado? Muita informação de mercado, bastidores, finanças, para você ficar super atualizado nas notícias do Mengão. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente postar vídeo por aqui, combinado? Domingão desse dia 21 de dezembro, mês se acabando, e um ótimo final de semana aí para você. Valeu, até o próximo vídeo. Fui.